Irmãos, para a nossa meditação nesta noite, vamos abrir a palavra do Senhor, Lucas capítulo 11. Para a nossa meditação nesta noite, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo de número 11. Nós vamos ler todos juntos dos versos 1 a 4. Lucas capítulo 11, versos 1 a 4. Todos acharam? Lucas capítulo 11, versos 1 a 4. Todos juntos, leiamos a palavra de Deus através do evangelista Lucas, e nos diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Irmãos, hoje, segundo domingo do mês de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais, e assim eu parabenizo todos os pais que estão presentes em nossa igreja nesta noite. Eu rogo que Deus os abençoe, os sustente. A minha bênção também se estende àqueles que estão longe da igreja, aqueles que não puderam vir à igreja, aqueles que estão em viagem, estão em suas casas, que a bênção e a graça de Deus também os alcance a cada dia. E também peço a bênção de Deus para aqueles que são da família da fé, mas que não puderam estar conosco nesta noite, estão em outra igreja, em suas casas. Que Deus os abençoe e que a misericórdia de Deus os alcance também. O meu tema nesta noite é apenas uma palavra. A Bíblia podemos tirar teologia apenas de uma palavra. Eu quero falar sobre a primeira palavra da oração que Cristo nos ensinou, que é a palavra Pai. Com relação à oração dominical, há 5 pontos que nós precisamos saber. O primeiro ponto é que é chamada de oração dominical. E aqui surge uma dúvida de alguns que acham que oração dominical significa que esta oração deve ser orada apenas aos domingos. Aliás, oração dominical. Na verdade, não é assim. A palavra dominical vem do latim dominus, que quer dizer Senhor, quer dizer aquele que é líder. Então, se refere à pessoa de Jesus Cristo. A oração dominical é a oração do Senhor Jesus. Significa que ela não foi inventada por homens, não é fruto de imaginação, não é algo místico, mas vem do próprio Deus. E aqui há mais um fato bem interessante. Cristo é Deus, mas é também homem. Significa que na oração dominical, Cristo, sendo homem, entende da nossa natureza, sabe da nossa necessidade, sabe da nossa ansiedade, sabe da nossa luta diária, sabe das nossas labutas humanas. Então ele, sendo ser humano, nos dá um modelo de oração onde está descrito a nossa necessidade, a nossa ansiedade. São pedidos que tocam a nossa vida, a nossa essência, tudo aquilo que nós somos. Então é oração dominical, oração do Senhor, o Senhor que é homem e que nos entende em nosso dia a dia. Uma outra questão interessante, porque o Pai Nosso é uma oração de Jesus, é uma oração trinitária. Nós oramos com Cristo, sendo ensinados por Ele, oramos ao Pai com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então a oração do Pai Nosso é uma oração trinitária. Cristo nos ensina, nós oramos ao Pai e o Espírito nos ajuda a orar como convém. O segundo ponto sobre a oração dominical, o texto de Lucas capítulo 11, verso 1, relata o contexto da oração do Pai Nosso. Olhemos o verso 1. O evangelista diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E no versículo 2, na primeira parte, lemos:
então ele os ensinou. Esse verso primeiro, essa primeira parte do verso segundo, Lucas nos dá duas ênfases bem interessantes. Em primeiro lugar, Jesus era homem de oração. Os acontecimentos essenciais na vida de Cristo, ele ia revelando o seu mistério, revelando o seu ensino. Sempre esses acontecimentos brotavam de uma oração de Cristo. Cristo orava, e aí o seu ministério ia acontecendo pela graça de Deus. Olhemos dois exemplos, se você voltar a sua Bíblia algumas páginas, Lucas capítulo 9, versos 18 a 20. Vamos ler todos juntos? Lucas capítulo 9, versos 18 a 20. 18, 19 e 20 de Lucas capítulo 9. Todos juntos diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: que dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Interessante, no contexto imediato, a principal confissão a respeito de Cristo do colégio apostólico, quando Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus é o Cristo de Deus, o que Cristo fazia antes desta confissão? Diz no verso 20 que ele estava orando à parte. Então, algo importante do ministério de Cristo foi envolvido pela oração do próprio Cristo. Cristo era um homem de oração. Um outro texto, Lucas capítulo 9, agora os versos 28 e 29. Vamos ler todos juntos novamente? Lucas capítulo 9, versos 28 e 29. Diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Novamente, um ato importante de Cristo, a sua transfiguração. E o que ocorre antes deste momento importante do ministério de Cristo? Diz o verso 28 que ele estava orando, ele sobe ao monte com o propósito de orar. Cristo é um homem de oração e as coisas que acontecem no ministério dele são permeadas pela oração, onde ele consagra a sua vida e o seu ministério a Deus. Agora retornando para Lucas 11, 1 e 2, a segunda ênfase que Lucas 11, 1 e 2 nos concedem é o contexto que Lucas insere a oração do Pai Nosso, é o encontro com a oração de Jesus. Isso é bem interessante. Os discípulos estão junto com Cristo e eles observam que Cristo tem o costume de orar e eles se sentem tocados pelo exemplo de oração de Cristo e há o desejo no coração deles de aprender com ele a como orar. E Lucas vai deixar bem claro no Evangelho, a oração dominical surge por modelo de Cristo, por exemplo de Cristo, quando ele está orando. E os discípulos olham para ele e dizem: Senhor, João ensina os seus discípulos a orar, pedimos também que o Senhor nos ensine a orar. E aí Jesus Cristo cede esta oração, que é a oração cristã fundamental. Então, a oração do Pai Nosso surge com o exemplo de Cristo. É o Cristo que ora e que desperta esse desejo em seus discípulos. E aí Cristo vai ensinar os seres humanos a falarem com Deus, de uma forma que agrada a Deus. O terceiro ponto sobre a oração do Pai Nosso é que na oração do Pai Nosso não temos uma fórmula para repetirmos maquinalmente. Em outras palavras, não é uma reza, não é algo que nós devemos falar como um amuleto mágico que traga algum tipo de resposta mística. Todos nós sabemos do perigo de nós apenas repetirmos ideias, sem que elas toquem ao nosso coração. Todos nós sabemos como que é um decoreba de uma faculdade, como que é o decoreba de um assunto, de um conteúdo, mas não permitindo que este conteúdo de fato vá ao nosso coração.
A oração do Pai Nosso não nos foi dada para ser algo mecânico, uma reza, algo com mera repetição habitual, onde nós vamos repetindo, mas a oração não fala ao nosso coração, não experimentamos o seu poder transformador, ela não quer dizer nada, apenas uma mera repetição teórica. A oração dominical não é isso. Nós devemos orar com palavras, mas também com o nosso coração, refletindo a cada argumento, a cada palavra desta maravilhosa oração, o que ela nos fala, o que Deus nos ensina, como que ela conforta o nosso coração, como que ela responde o nosso anseio, como que ela dá norte para o nosso viver. É assim que devemos orar a oração dominical, permitindo que ela desça ao nosso coração, que ela transforme a nossa vida. O quarto ponto sobre a oração do Pai Nosso, segundo nos narra Lucas, em Lucas a oração do Pai Nosso é mais curta. Ela contém 5 pedidos. Observemos aí Lucas 11, dos versos 2 ao verso de número 4. O verso 2 diz: então Cristo os ensinou, quando orardes, dizei. E aí vem o primeiro pedido: Pai, santificado seja o teu nome. O segundo pedido: venha o teu reino. O terceiro pedido: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. O quarto pedido: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E finalmente o quinto pedido: e não nos deixes cair em tentação. Em Mateus é mais comprida a oração dominical, e uma outra oportunidade eu explico a temática de Mateus. Lá em Mateus nós vamos ter uma alocução, que é um prólogo, uma introdução. Nós vamos ter 7 pedidos e uma doxologia final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso é uma doxologia que Mateus insere em seu evangelho, mas em Lucas é mais curto, mas mesmo assim nos ensina bastante a palavra de Deus através de Lucas. E o quinto e último ponto dessa minha introdução há um texto bem interessante chamado Didaquê, Instrução dos 12 Apóstolos. Provavelmente era um manual de religião, escrito aproximadamente na metade do 2º século da era cristã. Didaquê, se vocês quiserem achar na internet, acham. É bem interessante, porque vai descrever como que a igreja vai cumprir a palavra, a tradição da igreja, que tem a ver com a palavra, 50 anos depois da morte do último apóstolo, que é João, que morre lá em Éfeso, pouco mais depois do ano 100. Como que a igreja vivia? Didaquê fala, e é interessante que numa parte cita o Pai Nosso, de acordo com o Evangelho de Mateus, e depois o autor diz assim: orem desta forma, segundo o Pai Nosso, 3 vezes ao dia. Isso nos indica que havia uma prática na igreja antiga, que deveria continuar, da oração do Pai Nosso durante 3 vezes ao dia. Isso quer dizer que a oração do Pai Nosso sempre foi importante na história da igreja, a sua repetição de coração. A igreja deveria memorizar. Lembra que eles não tinham a Bíblia na mão como nós temos hoje, era decorado e assimilado para se orar no coração. Então esta oração era repetida pela igreja antiga 3 vezes ao dia. É uma oração muito importante. Após esses 5 pontos introdutórios, eu vou resumidamente explicar a primeira palavra do Pai Nosso, a palavra Pai. Há um famoso comentário do Pai Nosso, um dos mais antigos, de Cipriano, lá em Cartago. Cipriano morre na metade do 3º século depois de Cristo, e ele vai dizer assim: o homem novo, renascido e restituído a Deus pela sua graça, diz logo de início Pai, porque já começou a ser filho. Cipriano assume que o Pai Nosso é a oração dos filhos de Deus. É privilégio para nós sermos filhos de Deus. E a pergunta é: como ser filho de Deus? Como orar o Pai Nosso da forma autêntica, sendo um verdadeiro filho de um Pai bondoso, amoroso, misericordioso e todo-poderoso? Como que podemos fazer isso? Sendo filhos de Deus. De que forma? Através da fé de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 12: a todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Deus tem um único Filho, que é Jesus Cristo,
é o Filho unigênito de Deus, diz o credo de Nicéia, ele foi gerado do Pai antes de todos os séculos. Cristo é o Filho unigênito de Deus. Nós somos chamados a ser filhos de Deus, tendo Cristo como nosso irmão mais velho, porque nós somos filhos adotivos de Deus. Isso é grande privilégio, nós sermos filhos de Deus. A graça de Deus nos alcança para sermos como Cristo, no sentido de filhos de Deus. Ele é o Filho único de Deus, da mesma essência, e nós somos filhos adotivos de Deus, transformados por essa realidade. E o início da oração dominical já dá ao cristão uma grande consolação com a palavra Pai. A palavra Pai, ela vai nos orientar, a palavra Pai vai nos confortar, mas infelizmente eu devo dizer e assumir que por causa da atitude equivocada de muitos pais, o termo pai hoje já não tem mais tanto consolo perante o mundo ocidental. Alguns pais, infelizmente, não têm cuidado de fato dos filhos, não têm honrado o seu nome de pai. Alguns pais abandonam a família, alguns pais abandonam os filhos, há outros que espancam os filhos, há outros que fazem coisas piores, não respeitando a sua prole, e aí nós vamos ter dificuldade com a oração do Pai Nosso, quando algumas crianças sequer conseguem orar Pai Nosso, porque a visão que elas têm do Pai é de um pai ausente, irresponsável, bebum, malcriado e que maltrata a todos. E a criança acaba transferindo a ideia do pai terreno ao pai celestial. Ela vai dizer: eu não posso orar, porque pai, a ideia que ela tem é de alguém carrasco. Como que nós devemos fazer, sabendo desta realidade, desta falha paterna em nossa cultura ocidental? Devemos nos voltar para a palavra de Deus, para que recuperemos o verdadeiro sentido do termo pai. E esse apenas Cristo pode nos dar. Devemos olhar para Ele e dizer: Senhor, nos ensine o que é ser pai, nos ensine qual a essência da paternidade, nos ensine o que a Tua palavra nos fala do Pai. Então nós precisamos, para orar o Pai Nosso, transcender as categorias do mundo ou da nossa própria experiência, que muitas vezes é frustrada com o mundo e com as relações familiares. O que Cristo fala sobre ser pai? É exemplo para os pais e exemplo para todos nós. Primeira atitude que todo pai deve imitar, porque imita o Pai Celestial, que é Deus. Primeira atitude que os pais precisam imitar de Deus: fazer o bem. Todo verdadeiro pai ama o filho, ama também como marido a esposa, cuida da sua prole. Nos discursos de Jesus, sempre Deus, que é o protótipo verdadeiro do Pai, aparece como alguém que faz o bem, alguém que cuida. Dois textos para nós vermos, Mateus capítulo 5, versos 44 a 48. Vamos ler todos juntos, vamos recuperar a visão correta de um pai através da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versos 44 a 48. Grife esse texto na sua Bíblia, fala de pai. Todos juntos, Mateus 5, de 43 a 48, diz assim, todos juntos: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer do seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui diz que Deus é um Pai que faz o bem. Ele faz nascer o sol sobre maus. Ele faz vir chuva sobre justos e injustos. Deus é um Pai que ama, que faz o bem. Então os pais terrenos têm que imitar esse Pai Celestial que faz o bem, até para aquele que não lhe ama, até para aquele que lhe critica.
Deus é o Pai por excelência, e esse texto diz: sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. É um Pai que exalta todo o conceito de Pai, porque Ele é bondoso. Um outro texto da Escritura, Mateus capítulo 7, versos 9 a 11. Vamos ler mais uma vez todos juntos, mais um conceito de Pai, que os pais terrenos devem imitar. Mateus 7, de 9 a 11, todos juntos, diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Acabou que nós lemos até o verso de número 12. Irmãos, esse texto nos ensina que Deus, sendo Pai bondoso, deve ser imitado pelos pais terrenos. E as crianças, os adultos, aqueles que tiveram alguma dificuldade com o pai terreno, devem procurar, porque nós respeitamos o sofrimento, nós respeitamos a história de cada um tem uma história, cada um tem uma frustração, cada um tem algo que traz da infância, adolescência até a vida adulta, mas há o pedido nosso para que vocês tentem colocar no lugar das falhas do Pai terreno um Pai celestial, um Pai celestial que faz o bem, que cuida e que jamais abandona. Esses dois textos da palavra de Deus nos ensinam que a oração é o caminho para lentamente purificar os nossos desejos, corrigir e calmamente conhecer o que realmente nos faz falta, Deus e o seu Espírito. Então, coloquemos a palavra, a ideia de Deus, acima de nossa experiência, muitas vezes, entendo, frustrada com algumas questões que ocorreram no dia a dia. A segunda atitude de Deus que os pais precisam imitar é amar. Vamos ler todos juntos só mais um texto? A 1 João capítulo 3, verso 1. Esse texto é bem famoso da palavra de Deus. Nos fala de um pai bondoso que ama. 1 João capítulo 3, verso 1. Aliás, esse é o penúltimo texto de hoje. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vamos ler todos juntos, quando todos acharem. 1 João 3:1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. O reformador João Calvino, quando fala do amor de Deus como Pai, diz assim, permitam-me ler, o reformador João Calvino: e o amor de Deus para conosco é tanto mais excelente que o amor com que nossos pais nos amam, quando excede a todos os homens em bondade e misericórdia, de tal maneira que, mesmo que aconteça que todos os pais do mundo percam seu amor e afeto paternal e desamparem seus filhos, Deus jamais os desamparará, porque não se pode negar a si mesmo. Isso é bíblico. Agora sim, o último texto, Salmo de número 27, verso 10, é o último texto de hoje. Vamos ler todos juntos. Salmo de número 27, o verso de número 10. Grife aí esse texto também na sua Bíblia, porque ele fala sobre o conceito de pai. Salmo de número 27, o verso de número 10. Todos acharam? Para nós lermos juntos? Diz assim no Salmo de número 27, verso 10: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então é muito belo nós sabemos que temos um Deus que é Pai, faz o bem, ama, cuida de nós e que pode retirar de nós os traumas que muitas vezes nós tivemos por causa de algum ou outro conflito familiar. Então, como que essa palavra pode ser aplicada à vida dos pais e de todos nós nesta noite? De duas formas. Primeiro, ensino para nós: busquemos na Escritura entender a nossa realidade. Tente não interpretar a realidade de acordo com a sua experiência,
Muitas vezes nós barramos a graça de Deus, muitas vezes nós barramos o cuidado de Deus, muitas vezes nós vivemos em frustração, ansiedade, depressão, porque permitimos que uma experiência frustrada de vida norteie todo o nosso viver. Contra isso, e sempre respeitando a limitação humana, que eu também sou humano, eu sei como é que nós somos, eu peço a cada um dos irmãos, coloquem as suas experiências de acordo e com o crivo da palavra de Deus. É a experiência da palavra que deve interpretar a nossa vida, o nosso ser, conceito de pai, conceito de mãe, conceito de irmão, conceito de amigo, conceito de autoridade, conceito de igreja, conceito de pastor, conceito de trabalho. É ela que vai nortear o nosso viver. Se você se entregar à palavra de Deus, eu te garanto, como Espírito Santo que habita em cada um de nós, que Deus vai diminuir os seus traumas, Deus vai diminuir o seu medo, Deus vai diminuir a sua ansiedade, Deus vai trabalhar no seu coração e vai fazer com que você amadureça e retire a frustração e olhe a vida com os olhos de Deus, não para esquecer da dor de uma frustração, mas para você aprender com aquela experiência e crescer, sabendo que Deus cuidou de você ali e continua cuidando de você no seu dia a dia. Então leia a palavra, veja a experiência que ela passa e transforme a sua realidade de acordo com ela. Este é o primeiro ensino. E o segundo e último ensino que esse texto nos fala: é necessário que cada pai tenha Deus como seu modelo. O pai deve ser exemplo de bem, o pai deve ser exemplo de amor, o pai deve ser exemplo de fé, de homem de oração, daquele que labuta pela igreja, pelo Cristo, pela palavra, aquele que trabalha com dignidade, aquele que o filho olha e que deve querer imitar. E fica a pergunta aí para os pais: os pais têm sido homens de oração? Cada pai aqui presente nessa noite tem sido homens que permitem Deus agir na vida de vocês, na vida da família, ou usando vocês para agir em nome da família? Os pais têm sido bênção na família, agindo em nome de Deus? Que Deus abençoe a cada pai e que cada pai seja modelo, que cada pai seja exemplo, e que cada filho com algum tipo de frustração lance a Deus a frustração, a ansiedade, porque Ele terá cuidado de nós, cuida da família, reestrutura e salva. Que Deus nos abençoe e nos sustente hoje e eternamente. Amém.